Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos à nossa aula de Direito Civil, Contratos em Espécie. E eu gostaria de lembrar vocês um pouquinho sobre o que nós estudamos no nosso semestre passado, que nós falamos sobre a teoria geral dos contratos. Vale lembrar, então, que nós falamos que contrato nada mais é do que acordo de vontades, e esse acordo de vontades, ele tem validade, gera efeitos no mundo jurídico quando atender a alguns requisitos estabelecidos pelo Código Civil, como nós dissemos, são chamados requisitos gerais, e também vimos que existem algumas cláusulas especiais que podem ser, então, inclusas em qualquer tipo de contrato. Além disso, vimos as formas de extinção dos contratos, que nem sempre será pela forma normal com o cumprimento do contrato. Pois bem, agora nós vamos começar a falar a respeito das várias espécies de contrato. Nós vimos, quando nós falamos da classificação dos contratos, que existem contratos chamados contratos típicos e contratos atípicos. Vimos que esses contratos típicos são aqueles que são, então, disciplinados pelo Código Civil, em que o Código Civil estabelece quais são as regras específicas para esses contratos chamados típicos e também chamados nominados. Ou seja, o Código Civil vai dar um nome e o Código Civil vai dar, então, regras específicas para cada um desses contratos. Esses contratos típicos, eles são em número de 23 contratos disciplinados pelo Código Civil. Porém, o próprio Código Civil, no artigo 425, não exclui a possibilidade de que eu, como um sujeito, como pessoa, possa fazer um acordo de vontades que não esteja, então, na lista dos 23 contratos. Quando eu digo isso, então eu vou entender que para que esse contrato gere efeitos jurídicos, basta que esse contrato ele esteja de acordo com aquelas normas gerais que nós estudamos na teoria geral dos contratos. Vamos iniciar o estudo dos contratos em espécie pelo principal contrato, ou talvez mais comum contrato, que é o contrato de compra e venda, disciplinado entre os artigos 481 e 532 do Código Civil. Este contrato é um contrato bastante comum, porque se nós verificarmos em grandes ou pequenas proporções, ele é firmado quase que rotineiramente em nossas vidas, quando vamos ao mercado, quando vamos a uma papelaria, quando vamos a qualquer estabelecimento ou temos o desejo, a intenção de comprar ou vender algo. Agora, esse contrato, por ele ser nominado e por ele ser típico, ele traz, além daqueles requisitos gerais que nós estudamos lá na teoria geral dos contratos, requisitos chamados requisitos específicos. E nós precisamos, então, entender o que é o contrato de compra e venda e quais são os seus requisitos específicos disciplinados pelo Código Civil. Então, o contrato de compra e venda, ele nada mais é do que um contrato em que, de um lado, figura a pessoa de um vendedor ou de uma vendedora. Esta pessoa, ela com a intenção de deixar de ser dona de uma coisa, assume a obrigação de, então, entregar esta coisa para outro sujeito chamado, então, comprador. Esse comprador, então, com a intenção de se tornar proprietário daquela coisa, em contraprestação, ou seja, em troca à aquisição da propriedade da coisa, ele se compromete a entregar um valor em dinheiro. Então, nós estamos falando, neste caso, de uma relação entre vendedor e comprador, em que um é dono de uma coisa, assumindo a obrigação de entregar a propriedade dessa coisa para o outro, mediante a contraprestação de um valor em dinheiro. Agora, tem que ficar uma coisa muito clara já quando a gente fala de contrato de compra e venda.
nós estamos no campo do direito obrigacional, nós não estamos ainda lá no direito real. Sabemos que no direito obrigacional não existe nenhuma relação da pessoa direta com a coisa. O comprador, mesmo que tendo firmado um contrato de compra e venda, mesmo que esse contrato de compra e venda esteja plenamente consolidado, não há, só pelo acordo de vontades, a aquisição desta coisa a título de um direito real, ou seja, comprador não é proprietário da coisa enquanto não ocorra a tradição. Então vamos lembrar que a tradição é um momento em que se transmite a propriedade da coisa, com a entrega efetiva desta coisa, ou no caso do imóvel, com a escritura pública mediante o registro. Então, a partir do momento em que ocorre a tradição, é que esse comprador passará a ser o dono da coisa. Enquanto isso não acontece, nós temos apenas uma promessa de transmissão da propriedade. Quais são as características, então, do contrato de compra e venda? Vamos lembrar que essas características a gente retoma lá daquela aula de classificação dos contratos que nós tivemos lá na teoria geral dos contratos. Então, quando a gente fala de um contrato de compra e venda, a gente tem que entender primeiro que esse é um contrato sinalagmático. O que é um contrato sinalagmático? É um contrato que gera obrigações recíprocas. Por que o comprador tem que entregar o dinheiro ao vendedor? Porque o vendedor tem a obrigação de entregar a coisa ao comprador. Uma obrigação está totalmente atrelada à obrigação do outro. Não há que se falar em obrigação de entregar o dinheiro se não há o cumprimento da entrega da coisa. Por isso, tão chamado contrato sinalagmático. Além disso, o contrato de compra e venda é um contrato consensual. O que isso significa? Que os efeitos do contrato de compra e venda, eles começam a ser gerados a partir do momento em que as partes, então, elas entram num acordo. Basta o acordo de vontades para que esses efeitos eles sejam gerados. Não há necessidade de entrega da coisa para que as obrigações possam ser exigidas. Além disso, o contrato de compra e venda é um contrato oneroso, porque traz deveres tanto para o vendedor, que diminuirá o seu patrimônio, tirará do seu patrimônio um bem, uma coisa, e também vai exigir que o comprador diminua, então, o seu patrimônio em pecúnia, em dinheiro, para que ele se torne proprietário de outra coisa. Então, nós estamos falando aqui de onerosidade para ambas as partes. Além disso, é um contrato comutativo. Por que é um contrato comutativo? Porque o contrato de compra e venda, na sua essência, de forma geral, ele não pode trazer nenhum risco, nem para o vendedor, nem para o comprador. Então, as partes, elas precisam, no momento da formação do contrato, antever todas as obrigações, todos os deveres, todos os benefícios que aquele contrato trará. Eu preciso entender que o meu patrimônio diminui em pecúnia, mas ele aumenta em coisa, ele aumenta em bem. Então, neste caso, não há um risco de que eu não venha a me apropriar de um benefício, diferente dos contratos aleatórios, que, em exceção, o contrato de compra e venda também pode ser um contrato aleatório. Pois bem, vamos falar então dos elementos do contrato de compra e venda. Para que um contrato de compra e venda ele possa gerar validade ou possa gerar efeitos na esfera jurídica, eu tenho que entender que ele se compõe através desses três elementos. Eu preciso do consentimento, eu preciso do preço e eu preciso da coisa. Vamos começar a falar do consentimento. Então, nós já vimos que a própria essência da palavra contrato é o acordo de vontades. Então, claro que essa vontade, ela precisa ser uma vontade livre. Eu não posso ter, neste acordo de vontades, nenhum vício do consentimento, como nós falamos
lá atrás, como já falamos lá nas regras gerais, eu não posso ter erro, dolo, coação, estado de necessidade, eu não posso que ninguém resolva fazer um contrato sendo chantageado ou foi induzido a erro ou está em um estado de perigo muito grande e por isso é forçado a fazer um contrato como esse. Nada disso, porque se tem um vício do consentimento, então, nesse caso, esse contrato ele pode ser nulo ou anulável. Que requisitos eu preciso entender ou falar quando a gente trata do consentimento no contrato de compra e venda? Primeira coisa, aquela capacidade genérica que ela é exigida para todo e qualquer negócio jurídico. Então, eu preciso ter capacidade civil para a realização de um contrato de compra e venda. Não tendo essa capacidade civil, eu preciso estar representado ou assistido conforme determina, então, o Código Civil nos artigos 3º e 4º. Porém, para que eu também realize um contrato de compra e venda, eu preciso de uma capacidade especial. A capacidade especial é o que a gente chama de legitimação. Quem é que pode ser vendedor de uma casa? Quem é o dono desta casa? A não ser que ele tenha poderes para isso através de um contrato de mandato. Eu preciso, então, ter o contrato de mandato, então eu tenho legitimidade. Então, essa capacidade especial é aquela capacidade que eu tenho para a realização daquele contrato em especial. Eu posso vender porque eu sou dono, ou não sendo dono, eu tenho autorização do dono para fazê-lo. Isso a gente chama de legitimidade. E além disso, eu também tenho que me atentar a algumas restrições que são estabelecidas de forma esparsa pelo Código Civil à realização de um contrato de compra e venda. Primeira restrição, a pessoa casada. A pessoa casada, ela pode realizar um contrato de compra e venda? Pode. Agora, se ela está vendendo algo, se ela está vendendo um bem que é comum do casal, então, obrigatoriamente, o cônjuge precisa participar deste contrato de compra e venda. É o que a gente chama de outorga uxória. Então, se eu estou vendendo uma casa e essa casa é um bem comum com o meu esposo precisa participar deste contrato de compra e venda para que esse contrato de compra e venda ele gere efeitos jurídicos. Agora, eu preciso lembrar que eu preciso observar qual o regime de casamento desse vendedor. Então, se eu estou falando de um bem comum, então possivelmente esse bem, ele é um bem que foi adquirido após o casamento, se for, por exemplo, o regime de separação de comunhão parcial de bens. Ou se é um regime de comunhão universal de bens, tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu desde que nascemos. Agora, e se nós somos casados com regime de comunhão parcial de bens, mas o que eu estou vendendo é algo meu, exclusivo, que eu tinha antes desse casamento? Eu preciso da outorga uxória? Não. E se eu casei pelo regime de separação total de bens ou separação obrigatória de bens? Precisa da outorga uxória? Também não, porque esse bem é um bem exclusivo meu. Então eu tenho que observar que quando o vendedor, ele está figurando num contrato de compra e venda sozinho e tem lá na qualificação o estado civil casado, eu preciso saber qual é o regime de casamento que esse vendedor ele é casado, para saber se eu preciso da outorga uxória, então, do seu cônjuge, da autorização do seu cônjuge para a realização desse contrato de compra e venda. Além disso, os ascendentes, eles podem vender bens aos descendentes? Sabemos que o Código Civil, ele aboliu qualquer forma de favorecimento dos herdeiros, né? Qualquer forma de repartição diferenciada para os herdeiros. Hoje nós precisamos entender que todo aquele que é descendente, né, do decújus, ele tem direitos iguais perante aos outros herdeiros, não há favorecimento, não existe mais, né, essa história de excluir da repartição de bens um herdeiro ou outro. Então, em razão disso, eu preciso entender que eu não posso vender um bem se eu sou mãe,
se eu sou avó, eu não posso vender um bem a um filho ou a um neto sem que os outros filhos e os outros netos assim consintam, porque poderia ser uma forma, então, de burlar o que o Código Civil estabelece dessa proibição de favorecimento de um herdeiro em detrimento do outro. Eu poderia, então, me utilizar de um contrato de compra e venda para simular o favorecimento a um herdeiro só. Então, se eu quero vender um bem ao meu filho, eu preciso da autorização dos demais para que, então, esse contrato ele gere efeitos jurídicos sob pena de poder ser anulado futuramente. Além disso, o tutor e o curador. O tutor e o curador são aquelas pessoas que foram indicadas judicialmente para, no caso do tutor, um menor de idade que não possui genitores, não possui responsáveis legais para gerir a sua própria vida. No caso do curador, aquele em que o juiz nomeou para que um maior de idade ele tenha, não tendo condições de gerir sua própria vida, como no caso, por exemplo, dos interditados, eu nomeio então um curador para a administração então dos seus direitos civis, inclusive os seus bens. Imagina se o tutor e o curador pudessem adquirir bens do tutelado e curatelado. Então, ele faria um contrato com ele mesmo, ele estabeleceria as condições entre eles. Então, poderia haver um prejuízo para o tutelado ou curatelado. Então, não há possibilidade nem de venda, nem de compra de bens entre tutores e tutelados, curadores e curatelados. Além disso, no caso do condomínio e no caso da locação. Quando a gente fala de contrato de locação, a gente sabe que há a necessidade de que quando o dono da casa vai vender essa casa e se essa casa ela está alugada, ela está cedida para outra pessoa, antes que o locador ofereça essa casa para terceiros, existe o direito de preferência do locatário. Então eu posso vender a casa que é minha? Posso, desde que primeiro eu ofereça para o locatário. A mesma coisa no condomínio. O que é o condomínio? O condomínio é a divisão da propriedade de um bem por duas ou mais pessoas. Se eu quero vender a minha cota parte, antes de eu oferecer para terceiras pessoas, eu preciso primeiro oferecer então aos demais condôminos, que têm preferência na aquisição então dessa cota parte. E o preço? O preço é o segundo elemento, então, do contrato de compra e venda, e nós precisamos entender que este preço, ele é caracterizado pela pecuniaridade, a seriedade e a certeza. A pecuniaridade, ela tem a ver, então, com a necessidade de que o preço, ele seja representado, ou seja em dinheiro, ou seja representado por títulos que demonstrem ou representem o dinheiro. Então, eu coloquei para vocês aqui o cheque, por exemplo. Então, o cheque, ele garante a característica da pecuniariedade. Agora, eu preciso entender que, por que eu estou dizendo que ele tem que ser em pecúnia, ele tem que ser em dinheiro? Porque se para pagar a coisa, para pagar a casa, eu dou um carro em troca, na verdade, eu acabei de dizer que, na verdade, não é um contrato de compra e venda, e sim um contrato de troca ou permuta. Então, quando eu dou em troca, na aquisição de um bem, outro bem, isso é um contrato de troca ou permuta que nós estudaremos na sequência. Para ser contrato de compra e venda, o valor em contraprestação precisa ser em dinheiro ou predominantemente em dinheiro. Vamos imaginar que o preço é de 500 mil reais. Então, eu dou 300 mil reais em dinheiro e 200 mil reais em outro imóvel. Então, eu ainda estou falando de um contrato de compra e venda. Agora, se fosse o inverso, eu dou um imóvel que vale 300 mil reais, mas dou 200 mil reais em dinheiro. Então, eu estou diante de um contrato de troca ou permuta. Além disso, até para evitar simulações, esse preço ele precisa ser um preço
sério. O que isso significa? Significa que eu não posso fazer um contrato de compra e venda com estabelecimento de valores irrisórios. Eu não posso colocar como pagamento por uma casa no valor de R$1.000. Então isso não é possível, isso não gera efeitos jurídicos, porque possivelmente eu estou tentando simular um negócio que não é e não se configura como compra e venda. Por exemplo, uma doação. Por exemplo, uma forma de favorecimento de herdeiros em detrimento de outros. Então, o preço ele tem que ser sério. Quando eu digo sério, ele tem que guardar uma proporção ao valor da coisa. Não uma correspondência, até porque o mundo econômico vive disso, né? Então, às vezes eu uso de contrato de compra e venda até para conseguir uma lucratividade. Então, às vezes eu consigo comprar uma coisa que esteja barata. Quando eu digo barata, eu estou falando de um valor que vai me trazer um certo lucro, mas isso não significa que eu estou pagando um preço completamente irrisório, porque senão não se trata de um contrato de compra e venda. E, além disso, o contrato de compra e venda, ele tem que ter um preço certo. O que é um preço certo? É aquele valor que eu sei, desde o momento da formação do contrato, exatamente quanto eu terei que pagar no momento da execução. Isso não necessariamente precisa ficar estabelecido a cifra. Então, às vezes eu não coloco e eu não sei exatamente quanto é em reais naquele instante da formação. Mas eu preciso saber isso no momento da execução. Então vamos imaginar que o preço ele foi fixado no valor da arroba do boi do dia 23 de novembro de 2020. Eu não sei nesse momento quanto eu tenho que pagar em cifras, mas eu sei e terei condições de saber no momento da execução, porque todos os elementos e as informações que eu preciso estarão incluídas naquele contrato. Então, neste caso, eu preciso deixar muito bem especificado quais são esses critérios, quais são, então, essas determinantes no momento da execução do contrato. E o outro elemento é a coisa. Então, além do consentimento, além do preço, eu preciso de uma coisa no contrato de compra e venda. E quais são os requisitos para essa coisa? A coisa, ela precisa existir. Então, a gente até vai falar um pouquinho lá na frente a respeito dos contratos acidentalmente aleatórios, mas eu preciso, de forma geral, entender que eu só posso vender aquilo que existe. Eu não posso vender aquilo que ainda não existe. Além disso, a coisa ela tem que ser individualizada, tem que haver uma individuação da coisa. Eu preciso, quando a gente olha, por exemplo, uma escritura pública e eu vou observar a descrição de um imóvel rural, por exemplo, a gente vai ver uma descrição bem detalhada e às vezes até confusa daquele imóvel, para que não haja qualquer dúvida acerca daquilo que eu estou adquirindo ou acerca daquilo que eu estou vendendo. Eu preciso especificar qual é o carro, que tipo de carro, a cor do carro, para que isso se torne algo único, coisa certa e determinada. E além disso, a coisa precisa estar disponível. Isso é importantíssimo, porque nem todo bem, apesar de ser bem, apesar de ter um valor econômico, está disponível para ser vendido. Então, por exemplo, nós temos a indisponibilidade natural, que coisas que são indisponíveis naturalmente. Então, o ar atmosférico pode ser vendido, o espaço aéreo pode ser vendido. Não, eles não podem porque naturalmente são coisas que a gente chama coisas fora do comércio. Além disso, nós temos aquelas indisponibilidades legais. Então, por exemplo, eu tenho uma casa, só que essa casa ela está penhorada em um processo judicial, porque eu tenho uma dívida que eu não paguei. Então, se ela está penhorada, ela está indisponível legalmente para qualquer tipo de contrato de compra e venda. Ou às vezes eu tenho e sou proprietária de um imóvel que eu recebi em doação do meu pai, da minha mãe, mas essa doação veio com uma cláusula de inalienabilidade. O que é isso? Eu não posso vender a coisa enquanto figurar, enquanto viger, então, essa cláusula de inalienabilidade. Neste caso, eu não posso vender a coisa.
E ainda existe a indisponibilidade voluntária. Quando, por exemplo, através de um testamento, o pai, querendo que os filhos, né, mesmo após a sua morte, ainda continuem sendo proprietários de uma coisa, ele então estabeleça um tempo para que esses filhos sejam proprietários conjuntamente dessa coisa e que não possam vendê-la, sejam obrigados a viver em comunhão com essa coisa. Então ele grava a coisa, grava o bem de uma cláusula de inalienabilidade também. Tudo bem? Então, eu quero encerrar aqui com vocês esses elementos do contrato de compra e venda, essa parte inicial do contrato de compra e venda, e nós daremos sequência, então, ao contrato de compra e venda na nossa próxima aula. Até mais!